Ei, tudo bem, galera? Estamos aqui de novo, mais um episódio da minha participação, professora Milena, no canal Geografia que Posso Tocar, a convite do meu grande amigo Adriano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia. Então a gente veio traçando aí um caminho. Primeiro falamos sobre a incidência dos raios solares, que são muito importantes para a definição de como que vai ser feita, como vai ser desenvolvida a paisagem do local. Logo depois nós falamos sobre o calendário, afinal de contas os movimentos do planeta Terra em volta do Sol, envolvendo inclusive a Lua, determinam o calendário. Logo depois a gente entra falando especificamente sobre os biomas brasileiros, que também dependem da incidência do raio solar para o seu desenvolvimento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia, tá? Eu quero passar uma noção para vocês do que se trata esse assunto, e ele também tem a ver com os movimentos do planeta. Afinal de contas, como eles determinam como vai ser a paisagem, nós também vamos ver que toda a vida que se desenvolve, todos os fatores que envolvem essa vida ser desenvolvida depende da incidência dos raios solares, da formação das chuvas, e tem tudo a ver com a parte de geografia. Tá? A gente começa falando então o que é a ecologia, né? Então a ecologia, ela vai trabalhar todos os fatores que existem em uma região. Quais são esses fatores? Os fatores bióticos, que são os fatores que envolvem a vida, tudo que possui vida. A gente não pode esquecer dos micro-organismos e dos vegetais, tá? Quando a gente fala, tudo que possui vida, a gente tem uma tendência em pensar só na parte animal, tá? Mas são todos, absolutamente todos os seres vivos, inclusive os micro-organismos. Além da parte biótica, dos fatores bióticos, nós temos também os fatores abióticos. Afinal de contas, como aquela região vai determinar quais são os indivíduos melhor adaptados para estarem naquela região, tá? Então sempre a gente precisa pensar nos fatores bióticos e fatores abióticos, ou seja, que não têm vida, como por exemplo, as rochas e o sedimento, a temperatura, a água, o solo, absolutamente tudo que não tem vida. Tudo isso que não tem vida vai determinar quem são os fatores bióticos, então, tá? Quais são as populações, como se forma aquela comunidade. Pois bem, quando a gente fala de biótico, a gente encontra níveis de organização, tá? Então, a gente pode observar nas imagens que o Leandro vai colocar aqui pra gente, se a gente olhar para uma imagem somente com fatores abióticos, nós não vamos conseguir observar nenhum tipo de vida. E quando a gente fala somente de fatores bióticos, a gente precisa necessariamente que exista o fator abiótico, então eles são dependentes um do outro, tá? E aí sim, quando a gente junta esses dois fatores, a gente vai ter aquilo que a gente chama de ecossistema, formado por populações. Então a gente pode encontrar uma população de girafas, a população dos leões, a população dos hipopótamos. Acho que automaticamente a gente pensa aí numa savana africana, né? E a gente também consegue estudar não só as populações, né, assim mais individual, mas sim a comunidade, que vai envolver toda a vida local, todas as populações formando as suas teias ecológicas, e também os micro-organismos que fazem o equilíbrio da região, inclusive os indivíduos decompositores, tá? Um ambiente saudável, ele tem que estar com toda a sua teia, toda a sua cadeia completamente equilibrada. Caso um entre em colapso,
todo o resto entra em colapso. Lembrando também que não só o problema com o fator abiótico pode afetar uma região, tá? Os fatores geológicos, então se a gente tem um assoreamento, se tem um desequilíbrio no solo, se a gente aumenta a acidez, aumenta demais a temperatura, aumenta demais a quantidade de ventos, tudo isso vai influenciar na forma de vida desses indivíduos que estão nessa região. A gente também tem que lembrar que quando a gente estuda um ambiente desse, nós vamos olhar 2 pontos específicos, mas que estão interligados, que são o nicho ecológico e o habitat. Tá? Esses 2 termos, eles têm o seu significado específico, porém, eles ainda assim se encontram, tá bom? São dependentes um do outro. Mas o que é o habitat? Vocês conseguem imaginar o que é o habitat? Habitat, não lembra um pouquinho dessa questão de hábito? Né? Então, vai lembrar, vai falar para nós de onde está, onde esse indivíduo se encontra, o endereço específico desse indivíduo. Então, o local onde esse indivíduo está desenvolvendo a sua vida, nós vamos chamar de habitat. E o nicho ecológico? Nicho ecológico fala especificamente das condições e os recursos e o comportamento que esse indivíduo tem dentro desse habitat. Tá? Então é importante, quando a gente vai trabalhar essa questão de ecologia, nós precisamos lembrar fatores bióticos e abióticos, e quando a gente trabalha o fator biótico, existem níveis de organização, chegando até o seu ponto fundamental, que são o habitat e o nicho ecológico. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, manda sua pergunta aqui no site. E não se esqueçam, se gostaram do nosso vídeo, dá um joinha e pode ativar o sininho, tá bom? Beijos, até a próxima!